Parte 1 de 9 Judeus da Itália e História do Tem uma Antissemitismo. data. Eu encontrei aqui um senhor que se chama Alexandre. Vou começar ainda antes. Porque o nome Alexandre é um nome querido. Por quê? Da fundação do primeiro templo de Jerusalém, o primeiro templo foi destruído no ano 535 a.C., foi reconstruído 70 anos depois, e 70 anos depois tinha o segundo templo. Durante o segundo templo, muitos tentaram invadir a terra, a Judeia, e tiveram muitos inimigos. Um daqueles que invadiu a Judeia foi Alexandre Grande. Alexandre Grande que invadiu. E esse foi o invasor mais bem comportado. Por quê? Porque entrou, invadiu o templo de Jerusalém, e no ano 300 e poucos antes de Cristo, e invadiu o templo. Ele falou: não, você não tem nada a ver com esse templo. Ele entrou no templo e falou: mas aqui vocês não têm Deus. Cadê o Deus de vocês? Não tem ninguém. Então vocês fazem a minha escultura. O Deus sou eu. Um povo que era acostumado com estátuas, com esculturas, aí era lógico colocar um Deus, colocar ele como Deus, que ele era o imperador de todo lugar. Os rabinos daquele tempo, que não se chamavam rabinos, eram os conim, falaram para ele: não, nós não fazemos esculturas, mas para você, Alexandre, nós vamos fazer uma escultura viva. Em agradecimento, se você não destrói nada aqui, nós vamos chamar muito dos nossos filhos de Alexandre. E por isso o nome de Alexandre é um nome que se repete no judaísmo. Daquele tempo, de 300, isso eu me lembrei dele. Mas... Alexandre Leone é um deles. Sim, se repete. No judaísmo tem muito nome Alexandre, de gratidão daquele tempo, que Alexandre invadia, que dominava, que era o imperador. No templo de Jerusalém não fez nada. E aí tem muitos judeus que, em agradecimento por isso, se chamam Alexandre. Eu não ia contar isso, mas encontrando o Alexandre, me lembrei. E o templo de Jerusalém foi reconstruído no ano 515 a.C. Sempre tiveram a tentativa de entrada de outros. Era o tempo dos impérios, que os impérios se expandiam. Mas depois da primeira diáspora, que foi em 500 e 715 a.C., já tinha judeus fora da terra de Israel. E voltaram, mas depois teve uma outra invasão no segundo século antes de Cristo. Os gregos invadiram de novo a Judeia para dominar as Judeias. Aí teve uma revolta que até hoje está sendo lembrada como a revolta dos Macabeus. E na revolta dos Macabeus, no segundo século antes de Cristo, teve uma resistência judaica. Os Macabeus foram os vencedores e rechaçaram os gregos com a cultura deles, porque o problema não era só a ocupação de terra, era também o domínio da cultura. A cultura grega era diferente da cultura judaica. A cultura grega teve um problema muito sério, que muitos judeus se sentiram atraídos pelas Olimpíadas, que queriam correr nas Olimpíadas, competir, porque os gregos eram bonitos, os gregos faziam tantas coisas. Eu vou contar uma coisa que acho que poucos sabem, mas está citado no livro dos Macabeus, na Bíblia, que naquele tempo os judeus ficavam com vergonha de fazer nas Macabeus. Com vergonha porque os judeus eram diferentes. E tiveram judeus que morriam para refazer aquilo que tinha sido cortado com 8 dias de idade. E quiseram fazer as primeiras plásticas para correr como os gregos. Porém, os gregos foram rechaçados, e aí, nesse tempo, no segundo século antes de Cristo, foi o primeiro período que teve independência judaica com governo independente, e foram os Macabeus que estavam governando. Somente os Macabeus fizeram um erro, porque judaicamente tem que ser separado o governo civil do governo religioso. E lá os Macabeus eram descendentes de Coanim e também queriam governar. Isto criou uma profunda divergência dentro do Estado. E teve uma separação entre saduceus e fariseus. Eles eram independentes, mas dentro da Judeia se brigavam.
A Judeia naquele tempo, sendo independente, tendo vizinhos, os romanos que tinham conquistado as terras vizinhas, mas eles eram independentes, mandaram representantes que naquele tempo não se chamavam embaixadores, eram embaixerias em Roma. No segundo século a.C., tiveram representantes judeus publicamente em Roma. E foi fundada a primeira sinagoga em Ostia, que é o santo de Roma. Com santo tem São Paulo, Ostia tem Roma. Ostia foi o primeiro lugar onde tinha uma sinagoga, da qual não resta mais restos. Mas os judeus estavam lá, e nesse tempo se fundaram várias colônias, várias sinagogas, vários lugares de estudos na própria Itália. E teve sinagogas em várias cidades em volta do Mediterrâneo, que já começava a ter uma imigração, não era imigração, eram lugares para comércios, para comunicação, e a Judeia era independente, colocava vários representantes, e se formavam várias pequenas comunidades, tudo em volta do Mediterrâneo. Mas aí aconteceu que os judeus, saduceus e fariseus brigavam entre eles. E, infelizmente, tiveram a ideia que cada um se sentia superior, pediu ajuda em Roma para cada um ser ajudado na parte dele. Roma decidiu, resolveu, chegou para um plano no ano 69 e falou: vocês brigam, então quem manda somos nós. Assim os romanos colocaram o pé e fizeram da Judeia uma colônia do Império. E aí começaram as revoltas internas, na promessa dos seus fariseus, mas tinha não lembrava o nome de quem era, então para uma parte, os zelotas. Os zelotas se formou bem rebeldes. como? Bem rebeldes, zelosos, né? Os zelotas eram bem rebeldes e tinha um grupo dos zelotas que eram chamados sicários. Sim. Por que sicários? Eles carregavam um punhal. O punhal eram os revolucionários que não queriam domínio romano de jeito nenhum. Aí, não teve jeito. Eles tinham um representante de Roma em Roma e esse não estava mais conseguindo dominar. Aí Roma entrou e dominou a região e ficou realmente um protetorado romano. Mas nesse tempo, nós temos a história que Júlio César escreveu no ano 46, a.C. escreveu. Júlio César? Júlio César, que escreveu De Bello Gallicum, De Bello Civilis, e escreveu também as cartas sobre o domínio da Judeia. Júlio César, que era um imperador que alguém odiava, que outros achavam que era o filho dele que matou ele, o Brunto, matou ele porque naquele tempo achava que Júlio César traiu a República Romana, que tinha procurado. Mas ele era mais benevolente do que muitos outros. Então tem um documento de Júlio César que ele escreveu que perdoava os judeus que não pagavam o tributo no ano sabático. Porque no ano sabático os judeus não trabalhavam, não circulava direito dinheiro. Então os judeus tinham a liberdade de não pagar o tributo para Roma no ano sabático. Mas, por outro lado, tem outros documentos que não perdoavam Júlio César, porque os judeus de Roma mandavam dinheiro em Jerusalém para manter o templo de Jerusalém. Então, naquele outro documento, esqueci como se chama, o documento que Júlio César aprovou, um documento no qual ele não aceitava que se exportasse dinheiro para uma colônia, para manter. E tem um outro escritor, Ovídio, que gozava, zombava dos judeus que estavam em Roma, porque quando Roma invadiu